você está no ambiente mais info. Eu sou o Célio Soledade, da empresa Ponto Seguro Gerenciamento de Riscos e do canal Ponto Seguro Gestão de Gente. Hoje vamos estudar o assunto APR, Análise Preliminar de Riscos. Organizei essa aula em dois momentos específicos. Vamos apresentar o planejamento, que segue as etapas: o que fazer, por que fazer, quando fazer, onde fazer, quem deve fazer e como deve ser realizado ou como fazer. Perfeito? Então nós vamos discorrer sobre essa sistemática de planejamento para elaborar a PNR, discutir um pouco com vocês, passar um pouco de minha experiência como profissional de segurança, saúde do trabalho e gestor de implantação de sistema de segurança, saúde no trabalho. E aí depois nós vamos ver o documento em particular. Combinado assim? Então, vem comigo. Então veja bem, primeiramente, o que fazer? Nós estamos no processo de atividade crítica, lá para preenchimento do nosso inventário de riscos. Então o que fazer? Então nessa etapa nós estamos fazendo a APR, ou seja, o que fazer? A APR, Análise Preliminar de Risco. Concordam? Então por que fazer a análise preliminar de risco? Porque nós estamos num processo de atividade crítica que envolve perigos e riscos de alto potencial, que é o nosso processo de abertura de chave com carga. Lembra? Pois bem, então eu preciso fazer a análise preliminar de risco. Por quê? Porque eu estou no processo de atividade crítica, por isso que eu preciso fazer. Então, para atender necessidade do processo de atividade crítica. Como que a gente deve fazer a PR? Veja bem, quando significa o que? O tempo. A PR deve ser feita exatamente antes do serviço. Ouça bem, antes de realizar o trabalho. Precede todas as atividades. Quando eu chego no local de trabalho, primeira coisa a ser feita é fazer a análise preliminar de risco. Antes mesmo de dispor ferramenta, material, equipamento para trabalhar, primeira coisa nós vamos fazer a análise preliminar de risco, certo? É claro, lembrando que a gente tem um processo de sinalização. A análise preliminar de risco, ela deve ser feita dentro de uma área preservada. Então, eu vou deixar primeiramente o meu ambiente de trabalho preparado, e a primeira coisa que eu vou fazer depois, é claro, vamos chamar então de segunda coisa, né? É fazer a análise preliminar de risco. Essa análise preliminar de risco, ela vai ser feita então antes do serviço. Então, antes da execução. Antes da execução dos serviços. E onde deve ser feito? Exatamente no local que vamos prestar as atividades. Tá certo? Ou seja, nós temos lá um poste, tem uma estrutura com transformador e a chave N11 na base da cruzeta. Então nós vamos fazer exatamente, vou colocar aqui, ó, no pé do poste ou no local. Quem deve fazer a análise preliminar de risco? A equipe. A equipe deve fazer, todos devem estar envolvidos no processo de avaliação preliminar dos riscos que vai anteceder a atividade. E como deve ser feito? Então, nós vamos primeiramente fazer uma avaliação
ambiente. Então vamos fazer uma avaliação do ambiente a priori, avaliar o ambiente. Isso significa aplicar a regra dos 3S. Nós vamos ver o cenário, então vamos projetar todo o cenário onde nós estamos trabalhando. Isso vai envolver o tipo de estrutura, a rua, a calçada, o movimento que tem naquela região, tanto de pessoas como veículos, todos os impactos que estão sobre aquela região. Vamos ver as questões relacionadas a serviços que estão passando por ali, por comunicação de internet, televisão por assinatura. Vamos ver também o tempo, como está o clima nesse dia. Vamos fazer uma avaliação do ambiente de uma forma geral. Tipo de calçada, se encontra nivelado, se nós estamos num declínio, aclive, declive, ou se é uma situação plana. Nós vamos ver toda a questão do ambiente. Analisando essa questão geral, nós vamos começar a ser mais particular. Então, uma avaliação ambiental. Aí agora nós vamos partir para fazer uma avaliação já da estrutura. Aqui já está envolvendo já a estrutura que nós vamos acessar. O tipo de estrutura, se trata de uma N2, se trata de becos, a estrutura, o tipo de poste, se é circular, se é duplo T. Nós vamos ver os elementos que estão de eletromecânica construído nessa estrutura, ver a questão de integridade de todos esses elementos, se o poste é de madeira, se for nós precisamos fazer uma escavação na base e ver se ele está íntegro ou se está apresentando pontos de fragmentação com apodrecimento. Vamos pegar o martelo, se for madeira, bater para ver se ele não está desgastado ou oco em virtude do tempo, e também por ataques de insetos por dentro. Verificar também se há presença de abelhas, outros tipos de insetos. Verificar também se há interferências de vegetação como árvores, arbustos de forma geral, ali sobre essa estrutura. E verificar se há ninhos de passarinho ou algum outro elemento estranho que não deveria estar sobre essa estrutura. Essas são as checagens da estrutura, são o mínimo que nós vamos observar nessa análise preliminar de risco. Aí depois nós vamos checar os quesitos relacionados aos equipamentos. Então nós temos equipamentos que serão utilizados por nossa equipe, como nós temos escada, o sistema de linha de vida resgate. Nós precisamos checar a questão dos equipamentos que serão utilizados como vara de manobra, bastão, gomo, equipamentos que serão utilizados para fazer os testes, para fazer a teste de ausência de tensão, para fazer a abertura da chave com carga, o DAC. Verificar todas as questões de equipamento, envolvendo também agora as questões individuais, se nós estamos com cobertura, quais são os tipos, se está de acordo, se o laudo está válido, se ela apresenta íntegra. Verificar se foi feito o checklist desses equipamentos pelo eletricista que vai realizar a atividade. Checar as condições dos equipamentos individuais, ver se estão íntegros, se eles estão isentos de avarias, se foram testados na base e se estão com os laudos válidos. Checar também as etiquetas nos equipamentos, se elas estão visíveis. Enfim,
esse momento de equipamento ele é amplo, nós precisamos verificar todos eles. E aqui nós temos outra situação, nós vamos verificar também questão de materiais que nós vamos aplicar, ferramentas, se as ferramentas que nós vamos utilizar, se elas atendem ao momento do processo, tipo ferramenta isolada, se está para a classe de tensão adequada que nós vamos precisar utilizar, certo? Então, como fazer, ele é muito amplo, o que nós vamos estudar de uma forma mais profunda nesse nosso momento mais info, agora na própria planilha da APR, tá ok? Tá comigo? Então nos vemos agora a partir do documento, vamos analisar junto. Olá pessoal, você está no ambiente mais info, continua comigo, mostrando para vocês agora a planilha APR. Bom, você que vai atuar dentro de processos de atividades críticas, necessariamente precisa conhecer a APR. Ela tem essas definições, nós temos o conceito turma, integrantes. Aqui na frente nós vamos colocar, se for uma turma com numeração, por exemplo, equipe 7001, conforme nós relacionamos no nosso estudo. Aí esse número vem aqui à frente. Aí nós vamos olhar o tipo de serviço que vai ser executado. Ou seja, nesse status do tipo de serviço, vamos checar aqui, por exemplo, deixa eu mesclar aqui essa célula, aí 7001. Aí se vai ser, vamos lá para a legenda para vocês entenderem o que é O, E, OS, EILT, EM, EIS. Bom, entendendo a legenda, agora nós vamos determinar qual é a equipe que nós representamos aqui. É uma equipe de manutenção? Sim, porque nossa equipe é de manutenção. Correto? Então vamos centralizar, chegamos nesse conceito. E agora qual que é o local que nós vamos prestar o serviço? Se for numa urbana, o nosso serviço é realizado em Campinas, conforme nós identificamos o local. Então sim, é na região urbana. Local de execução da tarefa. Então aqui nós vamos descrever, senhores, o local. Tipo e número do documento. O tipo vai ser o que? Então nós temos uma OS, correto? Então nós temos uma OS aqui. A turma planejou o serviço a ser executado, sim ou não? Lembra lá da fase que nós temos lá no processo, senhores? Primeira etapa, nós planejamos. Então é sim, foi planejado o processo. Ok? Certo? Planejamento. A descrição específica de atividade. Então nós vamos fazer aqui o que? Nós vamos descrever a atividade aqui especificamente, especificar a atividade dentro dessa etapa, ou seja, a descrição específica da atividade. A gente pode, por exemplo, determinar lá assim, acessar o local para a atividade, posicionamento do eletricista, pegar o bastão de manobra, abrir a chave C, abrir a chave A e a chave B. Nós podemos colocar ser específico conforme a sequência de manobra que ela é determinada dentro da instrução de trabalho. Beleza? 94, nós temos a IT 102, nós temos que cumprir com a IT outra 24 e assim vai. São os números das ITs que são os passos que nós vamos estar usando para fazer aquela sequência, aquele processo que você vai estudar dentro do material, dentro do ambiente mais info e mais praticidade. Os riscos foram reconhecidos? Sim, nós reconhecemos o risco. O que significa essa etapa? Identificação, que está lá dentro dos conceitos da NR1, identificação do risco. Eu identifiquei os perigos e riscos no processo. Eu tenho queda por gravidade? Tenho, que é queda de altura, tanto de pessoas como material. Tenho projeção e impacto? Também eu tenho. Por quê? Porque eu vou estar usando alguns tipos de ferramenta que ela pode se projetar contra outra pessoa ou contra mim mesmo. O equipamento que pode se projetar contra a gente. Atropelamento? Sim, nós temos lá no processo, inclusive demonstrando na parte de sinalização e outros que nós temos o risco de atropelamento. Arco elétrico, nós reconhecemos que existe o risco de arco elétrico para o eletricista que está sobre a
escada. Arranjo físico inadequado, sim, nós temos uma área delimitada, numa área pública, o arranjo físico é péssimo. Tem risco de explosão? Sim, eu estou num transformador, estou fazendo abertura, pode acontecer uma explosão do transformador. Tem risco ergonômico? Sim, porque eu estou com a vara de manobra sobre uma escada e ela pesa com efeito ao raio da ponta que eu tenho o equipamento e a distância que eu estou segurando, ela vai fazer um momento de carga muito extremo com relação à coluna, ao ombro, né? A pélvica, a membros superiores e inferiores. Tem um risco de ruído? Não, eu não tenho risco de ruído, tá certo? Então nesse momento aqui eu nem vou preencher nada. Tem risco de choque elétrico? Demais, é o que eu mais tenho, é o risco de choque elétrico. Tem o risco de acidente? Sim, nós temos risco de acidente, por exemplo, com cortes, ferimentos na hora de transportar o cone, fazer isolação, tirar a escada, batida contra, todos são acidentes. Animais peçonhentos? Nós temos esse risco, sim, existe risco de abelha sobre a estrutura. Equipamento sem proteção? Sim, nós temos diversos riscos nesse sentido. Ferramenta inadequada, defeituosa, não é para existir esse risco, tá? Por quê? Porque nós fizemos um planejamento lá na base, não é para existir. As ferramentas, elas têm que estar adequadas. Fenômeno meteorológico? Demais, pode acontecer ventania, redemoinho, até chuva, tempestade. Transporte, armazenamento inadequado, existe esse risco? Não, porque nós já previsionamos, né, o transporte, pensamos e eliminamos já esse risco na etapa do processo. Bom, uso de equipamento de proteção, sim ou não? Sim, sim. E quais são os equipamentos que iremos utilizar? Nós vamos usar capacete com jugular? Com certeza, esse. Óculos, óculos de proteção lente escura, balaclava, com certeza, contra risco de arco elétrico, queimadura. Manga isolante, para esse processo sim. Luva de borracha isolante, para esse processo com certeza, classe de tensão, de acordo com o potencial, e no caso risco 2. Luva de cobertura, com certeza, luva de cobertura tamanho 16 para a cobertura da classe 2. Luva de vaqueta, sim, na hora de tirar a escada, sinalizar a área, separar ferramentas. Trava-queda, talabarte, trava-queda, né? Nós vamos ter a queda na linha de vida, o talabarte, posicionamento, os dois para trabalhar. Cinto paraquedista, sim, precisamos do cinto. Perneira, nesse processo não estamos na zona rural, na zona urbana. Motosserrista, não é necessário. Botina ou coturno de segurança, sim, vamos precisar estar com esse equipamento. Protetor auricular, não. Vestimenta de chama, sim, a TPV no mínimo 11,2, nós vamos precisar estar com essa classe de proteção. Protetor solar, com certeza. Vespeiro, não, porque nós fizemos uma avaliação de risco e reconhecemos, por exemplo, que eu não vou precisar. Agora, se eu avaliar que tem a presença de insetos sobre a estrutura, nós vamos ter que ter o vespeiro. Capacete com protetor facial abafador, não é necessário. Aqui eu poderia ter o capacete, por exemplo, numa manobra que eu tenho muito risco de arco elétrico com protetor facial para arco elétrico. Esse serviço requer desligamento ou etiquetamento do equipamento? Sim, esse requer. Etiquetar é o ato que o encarregado vai entrar em contato com o COS e para começar o trabalho e etiquetamento do equipamento. E nesse momento ele vai colocar o número aqui do RA, né? Então aqui etiquetar nada mais é do que programar o religador automático para atuar numa situação em que pode acontecer uma emergência. Então nós temos o RA aqui, então que é o religador automático. Vamos pôr aqui um número qualquer. Então veja bem, houve liberação do equipamento pelo COS? Tem que ter, né? Se não tiver, nós não podemos trabalhar. Está liberado. Se não, por quê? Se ele não liberou, nós vamos justificar, não está liberado. Então nós também nem podemos executar, mas nós notificamos ele. Quais equipamentos liberados pelo COS? Então aqui vai demonstrar
qual o número desse equipamento, então, tá? Qual que é a SE que está referente a esse equipamento. Por exemplo, pode ser aqui em Campinas nós temos a SE Cascavel, ela pode estar, a linha pode estar saindo ali e alimentando esse ramal. Esse serviço requer sinalização? Sim, ele requer sinalização. Nós vimos lá no processo. Então nós precisamos placa de sinalização? Sim, nós vimos no processo que a gente precisa ter placa. E fita? Sim, que é para a gente isolar a área. Pisca-alerta? Sim, também nós vimos que nós precisamos. E ele requer giroflex? Sim, nós vimos no processo que nós vamos estar com giroflex lá na mobilização do veículo. E outros sim, porque nós falamos da seta, ela não está escrita aqui, do veículo, né? E o farol que vai estar com a lanterna ligada. Sinalização de LED? Não, se for noturno é diferente. Bloqueio de acesso? Também não, que é uma manutenção corriqueira. Agora, se for um pouco maior, com mais turma, nós vamos precisar fazer o bloqueio daquele local. Bom, sistema de resgate? Sim, nós temos que ter sistema de resgate para altura, que vai envolver o processo de risco elétrico também. Bastão, vara de manobra? Com certeza. Termovisor, termo a laser, etc. Não vamos precisar fazer termografia nesse processo. Aterramento monofásico AT? Sim, nós vamos aterrar, porque nós estamos abrindo, né? Mas na verdade não vai ser um monofásico, desculpa, vai ser um trifásico, porque nós estamos abrindo operando a chave a N11, então nós vamos precisar aterrar. Vamos ter que aterrar a BT, então nós abrimos a MT e nós tiramos a alimentação da BT, então pode acontecer algum retorno de energia aqui na BT, então nós vamos aterrar a BT também. Aterramento do caminhão, nesse caso nós não estamos com caminhão, então não. Escada isolante para alta tensão? Não. Andame isolado? Não. Detector de ausência de tensão sonoro luminoso? Sim, nós vamos precisar constatar conforme regra de ouro. Aterramento do Sky? Não, que nós não estamos em linha viva, nós estamos com a viatura de manutenção. Necessita delimitar área de trabalho? Sim, nós temos que delimitar para assegurar distâncias de segurança da zona de risco, zona livre e zona controlada. Necessita assegurar a distância de segurança, necessita delimitar o trabalho? Sim. Necessita assegurar a distância de segurança? Sim, a gente precisa ter a distância de segurança para os demais envolvidos ali naquela região. É necessário fazer teste de ausência de tensão? Sim, nós vamos trabalhar em regra de ouro. Esse serviço requer o uso de aterramento temporário? Sim, precisa do aterramento temporário. Quantos pontos serão necessários aterrar? Então aqui nós vamos aterrar ponto só. Todos os componentes estão em condições física e mental? Sim, importante a gente analisar a nossa equipe que vai executar o trabalho. Então anotar os riscos que não se enquadram na descrição acima. Se tem alguma outra coisa que foi notada na percepção da equipe, a gente precisa anotar. E todos entenderam os requisitos de segurança para executar a atividade? Isso é obrigatório eles entenderem, precisam entender, porque estão preenchendo uma análise preliminar. E aí nós vamos pôr o número da matrícula, o nome e a assinatura de cada integrante que vai fazer parte desse serviço e abertura de chave com carga, certo? Houve realização da atividade que foram planejadas? Aí foi realizada, beleza. E se sim, quais? Tá? Então, reavaliação. Quais foi a reavaliação? Aí nós vamos mostrar aqui, ó, se alguma coisa ficou aquém daquilo que foi planejado, para a gente conseguir ter um ganho. Isso se chama PDCA, ou seja, é o ciclo A. Eu preciso avaliar para ter uma melhoria contínua dos meus processos. E nós vamos encerrar aqui nós vamos encerrar a análise e colocar a data do início do serviço, horário, né? A data, o horário e o horário do término, e o responsável, que é o encarregado, o líder chefe de turma, e a matrícula dele. E a vistoria aqui da área de segurança do trabalho,
a matrícula, o visto, tá? Quando ele passar no local, que ele checou esse processo, tá certo? Então, essas são as fases de preenchimento da análise preliminar de risco. E esse conhecimento você acabou de adquirir no ambiente mais praticidade. E tem mais, você vai ficar sabendo de mais informações sobre isso no nosso momento de estudo denominado Mais Praticidade, tá? Até já!